Rádio Mensagem. Falando de vida. Oferecimento. Ative a saúde, paixão por cuidar de você. E Flora Terra, a escolha mais saudável. A Rádio Mensagem de Jacareí, emissora da Diocese de São José dos Campos, apresenta agora Falando de Vida. A cada dia, um tema de prestação de serviços à população, entrevistas, opinião e a sua participação na busca de uma melhor qualidade de vida. 12:15. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Falando de Vida. Hoje, dia 18 de junho de 2013, uma terça-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação e produção de Vanessa Oliveira e Donizete Eugênio. A direção é de Fernando Menegatti, mesa de som de Antônio Márcio Buim e a supervisão geral do Padre Pedro Graciano Júnior, o Padre Pedrinho. E a proposta do programa é sempre levar aos nossos ouvintes entrevistas que possam orientar e informar sobre qualquer fato que interfere no dia a dia, seja economia, educação, cultura, lazer, social ou saúde. Falando de vida e o tema do dia. De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, cerca de 39% da população geral tem alguma dificuldade para dormir. O sono de má qualidade afeta drasticamente a vida de uma pessoa e pode afetar a vida profissional e pessoal do mesmo indivíduo. O sono inadequado também pode causar uma perturbação no metabolismo e na fisiologia da pessoa. Não ter uma noite tranquila de sono pode afetar, inclusive, a sua capacidade de pensar e oferecer uma dificuldade de focar a atenção em uma tarefa específica. A insônia também provoca a irritabilidade e incapacidade de estar totalmente presente para atividades diárias em sua vida. O sono, de fato, é fundamental. O descanso serve para dar tempo para que as nossas células renovem-se. Como age a homeopatia quando existe a dificuldade em dormir? Este é o tema do programa Falando de Vida nesta terça-feira, com Vanessa Oliveira e Donizete Eugênio. Participe! No programa Falando de Vida, entrevista. 12:17, programa Falando de Vida vem trazer mais um tema importante para você, ouvinte da Rádio Mensagem. Lembrando que você pode ligar, participar conosco, dar a sua contribuição. Os telefones já estão liberados, 3954-3010 ou 3954-3011. Quem nos auxilia no tema de hoje é a médica homeopata, a doutora Eliana Molovoisky, que mais uma vez traz um tema importante aqui ao programa Falando de Vida. Doutora Eliana, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda à Rádio Mensagem. Obrigada, boa tarde Vanessa, boa tarde Donizete Eugênio, boa tarde a todos os ouvintes. Passou rápido aí, né, Dona? A volta da doutora Eliana, mais uma vez contribuindo conosco. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Que bom que passa rápido, né? Que são assuntos super importantes e hoje mais do que nunca, né? A gente vai abordar um assunto, acho que todo mundo tem em casa, se não tem, um dia vai ter, né? Problema de dormir, né? Dormir mal. E a gente sabe que cada caso é um caso, é uma medida muito específica para cada um, né? Não há um padrão de definição como dormir bem, mas cada um tem uma forma, uma indicação para conseguir dormir bem, né? Sem dúvida, e quem não dorme bem não passa o dia bem também. Esse é o problema maior, que as pessoas não conseguem viver bem, né, doutora? Então, para começar, até falando sobre o nosso tema do distúrbio do sono, fala um pouquinho para a gente o que é considerado distúrbio do sono. Bom, o sono ele tem umas etapas já determinadas, que são 4 etapas, né? E assim, ao longo de uma noite de sono, passa-se por essas 4 etapas 5 vezes, mais ou menos. Então, tem gente que perde esse ciclo e desperta e depois não consegue conciliar o sono. E os distúrbios podem ser muitos, né? Pode ser o sonambulismo, pode ser a apneia no sono, que hoje em dia é cada vez mais comum. Né? A síndrome das pernas inquietas, são pessoas que vão dormir e a perna começa a dar aquela coisa, a pessoa não controla e isso leva a um distúrbio grande. E isso tem uma explicação mesmo, né?
E doutora Eliana, então nós podemos dizer que muitas pessoas, por passar por algumas fases, muitas pessoas falam assim, nossa, a hora que eu estava pegando no sono, a hora que estava bom, estava na hora de acordar. É justamente por essas fases? Exatamente, existe um desequilíbrio e a pessoa acorda quando estava no melhor do sono, né? Quando ela tem que despertar no melhor do sono. Dormir bem, então, precisa se preparar para dormir bem? É o ideal se desligar de algumas os distúrbios elétricos, eletrônicos aí, né? Se desligar daqueles estímulos, a palavra que eu queria usar, estímulos eletrônicos, televisão, celular, computador. Se tiver no quarto, então pior, porque isso emana uma série de ondas eletromagnéticas que afetam seguramente o sono. Então não é bom ter televisão no quarto, ou computador, ou celular mesmo como despertador, que a gente acaba usando muito, não é adequado. Já deixa ali, né, Doni? Eu acho que o estímulo principal, né, Vanessa, para desligar é o problema, deixa na cozinha, né? Não vai resolver mesmo que vai dormir, né? E é exatamente o que acontece, né, doutora Eliana? Muitas pessoas reclamam assim, eu não consigo dormir bem, ou eu demoro para pegar no sono porque eu não consigo desligar a minha mente, né? Parece que eu fico pensando em tudo que eu tenho para fazer no outro dia, o que eu não fiz hoje. Eu acho que esse é um problema maior que acontece com muitas pessoas. E a questão dos eletrônicos, por exemplo, o celular. Tem pessoas que deitam com o celular na mão e ainda fica ali em redes sociais. Você percebe que a dificuldade das pessoas hoje é realmente se desligar do mundo lá fora e se deixar, né, ali pelo descanso, né? Isso, e 50% mais ou menos das insônias são por preocupação de problemas financeiros e familiares, os outros 30 e tantos por cento por estresse e 28% por esses estímulos. É bacana porque, né, tem que realmente deixar esse tempo para descansar, porque o problema financeiro você não vai conseguir resolver ele pela madrugada, então é melhor descansar mesmo, né? Mas tira o sono de muita gente. Muita gente, é verdade. E doutora, muitas pessoas falam assim, olha, você tem que dormir pelo menos 8 horas. Isso é padronizado ou varia de cada caso? Cada pessoa tem aí o seu limite para dormir ou mesmo a sua necessidade? Não, é verdade, sim. Passar de 8 horas por noite de sono aumenta o risco de doenças cardiovasculares. É uma realidade isso, mas muito tempo dormindo aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E dormir pouco também aumenta a tendência da pessoa a engordar. A engordar? A engordar. Dormir pouco? Dormir pouco, porque quando a pessoa dorme pouco, existe um aumento de um hormônio chamado grelina, responsável pela sensação de fome. Então a pessoa dorme pouco, esse hormônio aumenta e a pessoa tem mais fome e realmente engorda mais. Olha que isso interessante. São estudos comprovados. Nossa, interessante. Então aí muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu engordo com muita facilidade, mas às vezes já nessa correria, né, do dia a dia, a pessoa às vezes já não se alimenta muito bem. Aí já dorme mal também, já é um aspecto para ter esse problema aí em relação à questão do peso, que é o vilão de muita gente, né, doutora Eliana? Sim, seguro. E doutora, do que as pessoas queixam mais, né? O que as pessoas chegam no consultório relatando para a senhora, né? Falando, olha, eu não estou bem, ou a senhora já percebe logo de cara? Porque tem pessoas que pelo rosto a gente já percebe que a pessoa já não dormiu bem, né? Tem alguns aspectos físicos aí. A senhora consegue avaliar isso já de cara? Não, a questão da insônia geralmente é relatada mesmo. A pessoa, você não consegue ver se a pessoa dorme bem ou não, embora ela possa estar com uma aparência abatida. Mas existem pessoas com aparência abatida por problemas pessoais, embora dormiu muito bem à noite. Ou pessoas que chegam com uma aparência boa, até porque dormiram demais, né? Fugindo dos problemas. Então, a questão do sono a gente não percebe tanto na pessoa, só ela relatando mesmo. E é bacana a senhora comentar isso, porque assim, nós temos uma rotina meio diferenciada. Muitas pessoas trabalham de segunda a sexta, acordam num determinado horário, aí chega final de semana, você tem ali a oportunidade de dormir até um pouco mais tarde, e dorme mais tarde, e mesmo assim você acorda, às vezes não está muito bem, né? Eu, por exemplo, quando eu durmo demais, quando eu acordo me sentindo mal. O corpo, o organismo, ele já está preparado para esses 5 dias acordando mais cedo, 2 dormindo mais tarde, ou não? Ele sente isso também? Ele acaba se preparando, porque existe uma coisa no ser humano chamado ciclo circadiano, né? Cada um tem o seu ciclo circadiano, ele rende mais à noite, rende mais de manhã. Tem gente que acorda com todo o gás de manhã, chega à tardezinha, vai acabando e à noite morre de sono. E tem aquele que só fica bem à noite. Então isso influi sim. Uma pergunta que chega pra gente aqui: trabalho no 3º turno e tenho muita dificuldade em dormir nos meus dias de folga. Qual a dica que a senhora me dá? Então, é a questão que o
ciclo circadiano dele está ao contrário, né? Porque como à noite, a escuridão é também a entrar num sono adequado. Então, como ele dorme de dia, ele já não tem uma grande qualidade de sono. A dica seria realmente não entrar em muito computador antes de você ter o seu sono do dia, procurar comer banana com aveia e mel, que aumenta o triptofano, que é um aminoácido que gera o sono, gera o bem-estar. Então, leitinho morno, um açuquinha, um leite adoçado, essas coisas funcionam sim, né? Não fazer exercícios físicos logo antes de dormir também. Né, visualizar cenas boas também quando for dormir, imaginar aquela paisagem gostosa, tudo isso conta, um banho morno antes. Legal, a senhora dá essas dicas, né? Porque as pessoas às vezes pensam que dormir é só deitar na cama mesmo e dormir. E existe essa questão da higiene do sono que muitas pessoas falam, né? Isso, a palavra é essa, higiene do sono mesmo. Limitar também cafeína, cafés, Coca-Cola, chá preto. O chá parece uma coisinha sempre leve, mas o chá preto ele tem muita cafeína. Tem os chás indicados, mas o preto ele acaba estimulando um pouco mais. Isso, o chá preto estimula quase tanto quanto o café. E é bacana também, uma dica, acho que até para os pais, né? Porque criança, bebezinho aí, muitas mães reclamam, mas eu não consigo dormir depois que eu tive filho, que o horário do meu filho de sono é diferenciado do meu. Quais são as dicas para os pais, né, em relação a essa criança aí, um novo membro da família que chega e tem que se adequar a isso? Olha, não existe muita dica, né? Existe, assim, preparar o ambiente o mais calmo possível, já entrar num processo de tranquilidade cedo, mas hoje em dia as crianças estão muito agitadas, como a gente estava falando um pouco antes. Então, aí entra a homeopatia com muito equilíbrio, botando muito equilíbrio nisso, porque a gente consegue trazer essa criança a um limiar de tranquilidade e ela passa a dormir muito bem mesmo. E é importante, às vezes, até os próprios pais preparar, porque quem está chegando é esse novo membro. Então, os pais preparar esse ambiente, né, doutora? Porque tem pessoas que às vezes ficam a televisão muito alto, né? Ou mesmo rádio, aquele barulho todo no ambiente, e chega um momento do dia que é o momento do descanso mesmo. Então, se o ambiente está barulhento, a gente não consegue se desligar em nenhum momento, né? É claro, a criança acaba entrando também na folia, e daí não consegue. Já tem um pouco mais de energia que a gente, né? 12:00 mais 26 minutos. Vamos à primeira participação, falar com a Edna, do Colonial, em São José dos Campos. Edna, boa tarde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Edna. Faça a sua pergunta. Sabe qual é, doutora? Eu não evito tomar café, foi proibida de televisão, não ligo, o celular nem levo pro quarto, eu vou de 5:30. O que me excita, eu gostaria que a senhora resolvesse pra mim, esse cachorro. Eu odeio. Eu quero dormir. Porque a gente late muito, sabe? E eu tenho ouvido muito. Nossa, eu escuto qualquer coisinha. Até a rato que estão dando na loja, eu escuto. Tá, ok, dona Edna. Obrigado pela participação da senhora aqui. Ela diz que qualquer barulhinho já incomoda ela. O latido do cachorro já incomoda. Ela acorda à noite com esse latido do cachorro. Então, Edna, é muito difícil você eliminar os cachorros aí da rua. Então, uma coisinha interessante seria colocar um protetor de ouvidos, onde você minimizaria os ruídos externos e conseguiria dormir melhor. Né? Algum tampa-ouvido, um siliconezinho para ouvido, você não ia escutar os cachorros e a sua qualidade de sono melhoraria muito. Porque é um pouco complicado, né? No dia a dia, a gente que vive aí nesse setor urbano, é muito complicado. Às vezes tem pessoas que têm um sono chamado sono leve, né? Pessoas que acordam por qualquer barulhinho mesmo, mas tem pessoas que não têm um sono mais pesado. Então não tem como deixar de dormir, né, doutora? E também aquilo que a senhora falou, é difícil eliminar o cachorro ou a buzina de um carro, um barulho de um caminhão que passa. Então, nós vamos ter que nos adequar a algumas coisas para conseguir ter um sono mais de qualidade, né? E para ela também eu aconselho o tratamento homeopático, onde os estresses que a deixam ansiosa, nervosa, iam desaparecer, e o foco dela ia mudar e ela ia ter um sono naturalmente já mais tranquilo. E doutora Eliana, ainda falando sobre a homeopatia ela trata um distúrbio em si ou trata todos? Tem um específico ou todos? Trata todos.
trata todos. O que é um pouquinho mais difícil é a apneia, né? Porque a apneia tem causas externas, como aumento de peso, alimentação excessiva antes de dormir, consumo de bebidas alcoólicas, ou a própria anatomia da faringe. A faringe está posicionada de uma forma naquela pessoa que trava um pouco a passagem de ar. Então, isso, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade em resolver, porque aí precisa daquele aparelho de pressão positiva, né? Chamado CPAP. Mas, assim, em geral, aquela apneia pouquinho, assim, a gente consegue, sim, eliminar também. E a insônia também bastante, né? Insônia muito, nossa. E as pessoas, uma coisa que eu vejo muito no consultório é as pessoas acordarem cansadas. Mesmo que elas dormiram 8 horas, ela fala, eu acordei um trapo, acordei um caco, é como elas falam. E a gente medica, e o que acontece? A pessoa passa a acordar com uma disposição tremenda. Isso a gente verifica 100% de solução. E realmente tem pessoas que acordam, diz que dormiu muito ou dormiu pouco e ela está do mesmo jeito, né? Exato. A pessoa está cansada, está esgotada, mesmo quando ela dorme muito ou pouco, ela tem esses mesmos sintomas, né? E às vezes é a questão do sono restaurador, né? Exatamente, a qualidade do sono não foi boa, apesar de ela ficar 8 horas dormindo. Doutora Eliana, falando conosco aqui, doutora Eliana Molo Voice, que ela que é médica homeopata, falando sobre os distúrbios do sono e a homeopatia, como a homeopatia pode contribuir para esses distúrbios. Nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa Falando de Vida nesta terça-feira e voltamos já já com a sua participação. Até já. Participação. Até já. Participação. Estamos apresentando Falando de Vida. Todo mundo cuida bem de alguém, todo mundo ama. Todo mundo aqui na Ativa só pensa no seu bem. Vem pra Ativa, vem cá ver a paixão por cuidar de você. A paixão por cuidar de você. Ative a Saúde, paixão por cuidar de você. A qualidade e a segurança fazem parte das suas escolhas. Para proporcionar a você mais segurança na hora de escolher a farmácia para comprar seu medicamento, a ISO 9001-2008 certificou a qualidade total da farmácia Flora Terra em todo o processo da manipulação dos medicamentos. Está comprovado. A Flora Terra é a escolha mais saudável para o seu tratamento. Flora Terra, a escolha mais saudável. Rua Antônio Afonso 399, Centro Jacareí. Fone 12-3962-4182. Mensagem. Agora, na Rádio Mensagem, dicas de saúde. Olá, ouvintes da Rádio Mensagem, quem está falando é o Dr. Rui Truides. Vamos falar desta vez sobre a vitamina D. A vitamina D, ou também chamada de calciferol, é uma vitamina que promove a absorção de cálcio após a exposição à luz solar, é essencial para o desenvolvimento normal dos ossos e dentes e atua também, como recentemente foi descoberto, no sistema imunológico, no coração, no cérebro e na secreção de insulina pelo pâncreas. É uma vitamina lipossolúvel, isto é, ela se dissolve em gordura, obtida a partir do colesterol como precursor metabólico, através da luz do sol e de fontes de alimentos. Fundamentalmente, a vitamina D atua como um hormônio que mantém concentrações de cálcio e fósforo no sangue, mantém o aumento ou a diminuição desses minerais no intestino delgado. A vitamina D promove a importância do fosfato, do fósforo e também do cálcio. Então ela age no sistema nervoso central, melhorando a memória, melhorando o metabolismo do organismo. O óleo de fígado do bacalhau contém vitamina D. Onde podemos encontrar a vitamina D? Também encontramos no leite, no queijo, em verduras verde escuro, no ovo também encontramos a vitamina D. E também é importante que a pessoa, tanto o homem como a mulher, tome o sol pelo menos uns 15 minutos por dia, um pouco de sol, sem protetor solar, para que a pele possa transformar e absorver a vitamina D. Voltamos a apresentar Falando de Vida.
Meio-dia mais 33 minutos, um programa Falando de Vida, hoje terça-feira, dia 18 de junho. Hoje nós estamos conversando sobre os distúrbios do sono e a homeopatia, como ela pode contribuir para esses distúrbios. Quem nos auxilia neste tema é a doutora Eliana Molo Voice, que ela que é médica homeopata. Doutora Eliana, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho para os nossos ouvintes, quais são os fatores que causam a insônia? Os fatores principais? Porque às vezes a pessoa acha que é só assim, eu tô com muita preocupação, mas existem fatores diferenciados? Geralmente é emocional mesmo, né? Ou dores também, a pessoa está com muita dor nas juntas, aí aquilo tira o sono dela também. Mas assim, normalmente é pela parte mental mesmo, né? Que existem os distúrbios ou dores físicas. Agora, assim, ter uma insônia do nada, só se a pessoa tiver hipertireoidismo também, porque a tireoide desregulada, a hipertireoidismo, faz com que a pessoa fique numa agitação extrema e pode ter insônia também. Então, geralmente é ligado a algumas enfermidades, né? Ou problemas externos mesmo, né? Estresse e outras coisas. Por isso que é importante investigar mesmo, né? Se a pessoa percebeu que algo não está normal, não está dormindo bem, durmo 8 horas, durmo 3 horas, o sono é o mesmo, o cansaço é o mesmo, tem que buscar ajuda, né, doutora? Tem, com certeza. E, doutora Eliana, chega uma pergunta pra gente aqui bem bacana. Estou grávida e não consigo dormir ou mesmo ter um sono restaurador. Por isso, eu gostaria de saber qual é a dica, já que ainda estou no 2º mês de gestação e até chegar ao 9º, estou preocupada. É bacana isso porque é a preocupação da mãe já com o bebê ali, né? Eu não consigo descansar. Será que é ansiedade ou será que é algum problema mesmo, né? Quando a mulher está grávida, existe uma série de hormônios que se alteram, modifica todo o perfil hormonal feminino, né? Então ela pode ter tido essa situação. Aí é como eu falei, na homeopatia a gente restaura esse equilíbrio e ela começa a ter esse sono bom, até porque o nenê precisa de um desenvolvimento bem tranquilo. Há uma pergunta legal aqui. Há algum exercício para que a pessoa tenha um bom sono e se desligue da correria do dia a dia? Bacana essa pergunta, porque às vezes é um exercício, uma atividade, alguma coisa que possa auxiliar essa pessoa. Exercício eu chamaria assim de alongamentos, né? Nem a yoga mesmo não é tão adequada, porque ela tem posturas mais assim firmes também. Seria o alongamento, relaxamento. Uma coisa muito boa nesse caso é você contrair toda a sua musculatura do corpo todo e soltar. Aí contrai toda a musculatura e solta. Então isso induz a um relaxamento interessante. Esse é um exercício no caso, né? Que seria bom. Legal. E a leitura, doutora, como é que funciona no caso da insônia? Ela pode auxiliar? Porque tem pessoas que dizem que começa a ler e ajuda, né? Ter um livro ali na cabeceira da cama pode auxiliar na insônia? Pode sim, a leitura é uma das coisas que a gente orienta a fazer, sim. A pessoa vai entrando naquela leitura e vai dando aquele soninho. Claro que a leitura tem que ser suave, uma leitura agradável, nada que vá fazer a imaginação da pessoa ficar em pânico, né? Ler ali um livro de terror, né? Não vai dar muito certo, né, doutora Eliana? Vamos a mais uma participação, falar com a Maria José.